Olá pessoal, hoje nós vamos fazer um teste aqui com o arame da Wonder. Por incrível que pareça, a Wonder é o único fabricante que eu vi até agora pondo a etiqueta do lado certo, tá? Que não atrapalha, olha aí, ó. O lado dela tá pra cá, lá não tem etiqueta. Todos os outros foi ao contrário, que costuma enroscar nas máquinas, tá? Nós vamos fazer os testes com ele e vamos ver se o Wonder é bom, tá? Eu vou fazer usando aqui o mesmo tubo que eu usei para soldar com o Gauser, que eu quero mostrar para vocês também a questão da penetração, que eu falei mal do Gauser, tem gente talvez não tenha entendido, tá? Com o mesmo material nós vamos poder comparar, maravilha? Por enquanto aqui, ó, nós vamos começar a fazer a soldagem pro lado de cá e nós vamos ver o que que acontece com esse arame. Não fica tão perto, tá? O que que acontece, ó, nós demos uma pausinha só para virar o vídeo para cá, nós deixamos a máquina no mesmo lugar e agora nós vamos fazer a soldagem aqui. No vídeo com a Gauser, eu comecei um mínimo de 35 amperes, porque era o mínimo que aquela máquina fazia, tá? Já essa máquina aqui, a Imetis 8180, ela começa a partir de 10. Na verdade, essa variação para 11 aqui é o seguinte, um monte de máquina faz isso, não é só da Torque, tá? É uma regulagem do display. Então, por exemplo, ela está dizendo que ela vai de 11 a 181, mas na verdade ela é de 10 a 180. Tá? Tá vendo que agora mudou para 12? Isso aí é uma variaçãozinha que toda máquina tem, tá? Agora vai dar 182, não, 81, tá? É uma variação do display, tá? O display não mede exatamente aqui no potenciômetro a corrente. Eu já vi Boxer fazer isso, já vi um monte de outras marcas fazer. Só não faz isso máquina que não tem potenciômetro aqui, ó. Essa aqui é um potenciômetro, tá vendo? Ele é linear. Quem não faz essa variaçãozinha aqui são máquinas tipo daquela que eu tenho da Sentis, que ela usa um encoder, ou a 10200 da Torque, que também é um encoder. Máquinas com encoder não tem essa probleminha, tá? Máquina com potenciômetro tem, certo? Mas considera que 11 aqui na verdade é 10, e onde ela diz que é 182, por exemplo, é 180, que é o correto da máquina, tá? Então nós vamos fazer um teste aqui em 11, e lembre-se, no da Gauser nós começamos em 35, tá? E eu vou fazer o teste aqui, ó, bem no comecinho. Só um minuto que eu esqueci de ligar a máscara. Vai. Pessoal, chegou gente aqui, infelizmente nós estamos ao vivo aqui, né, gravando, e vai chegando gente, e a gente é obrigado a dar umas pausinhas, tá? Mas vocês vão ver que aqui não houve cortes, nós só damos uma pausa no vídeo. Eu vou fazer aqui, como eu falei, a 10 amperes, tá? Não sei se esse arame solda 10. Tem vídeos no canal soldando a 10 amperes com o arame da Torque, com o arame da Solda Forte, a 10 amperes, tá? E também com aquele multipasse da Soldex. Então ela solda a 10 amperes sim. Vamos ver se esse arame solda 10, tá? Vou dizer para vocês que solda e solda bem, tá? Eu quero só ver aqui por dentro. Observa lá, ó. Houve penetração a 10 amperes, tá? Quem viu o vídeo anterior sobre a Gauser percebeu que ele só começou a ter penetração a partir dos 50. E esse aqui, ó, com 10 soldou por dentro. Não dá para ver muito bem, tem sujeira, tá? Mas dá pra ver aqui, quem tá aqui pessoalmente vê, ele entrou a 10 amperes no material, tá? Não sei se vocês estão conseguindo ver pelo vídeo. Não, porque não tá focando. Tá? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, ó. De cara, 10 amperes solda, tá? O Gauser soldou bem a partir dos 50 ou 60, não me lembro, tá? Vamos fazer com 20 aqui, ó. É duro acertar exatamente 20 em máquina com potenciômetro, tá? É fácil nas máquinas com encoder. Vai 21, tá?
Soldou muito bem a 21. Vamos a 35, que foi o mínimo que nós colocamos da Gausser. 35, ai, certinho. Vamos lá, 35 amperes. Foi o mínimo que nós testamos com o Gausser, tá? Pelo barulho, ó, ele já tá até querendo furar. A se eu bobeasse, já teria furado o material, tá? Bem fortinho, vamos ver. Vamos partir para os 50, não vou nem para os 40. 50. Enroscou o arame aqui, não saiu. Escuta o barulho. Eu vou ter que ir rápido porque ela vai furar se eu demorar, tá? Soldou perfeitamente a 50. E eu vou fazer uma outra 50 aqui mais devagar, só para vocês verem que fura, tá? Furou, tá? Eu fui devagar, ela fura. Quem viu o vídeo da Gausser vai lembrar que a 105 amperes eu fiz um cordão sem furar nesse material. Aqui furou com 50. Significa que esse arame tem penetração bem diferente daquele lá, tá? Aquele lá não penetrava. Vamos a 60 aqui, agora normal, não vou tão devagar, tá? De boa, 60. Vamos a 70. E a 70 já não vai ser tão fácil. Sim. Furou, tá? Eu não quis furar, não. Eu simplesmente fui no ritmo normal. 70 amperes furou. Significa, não é que o arame é ruim. Significa que para esse material, que é fino, tá? Esse arame não podia estar soldando a 70. Mas vocês devem lembrar muito bem que eu consegui fazer a mesma coisa com o Gausser a 105, tá? Vamos ver a 80. Passou um pouco. Vamos lá. 83 tá bom. Furou, não cheguei nem no meio, tá vendo? Então significa que a corrente está alta para esse material. Eu não vou seguir em frente aumentando a corrente, porque nós já vimos que fura, tá? Significa o quê? Que esse arame tem boa penetração, bem diferente daquele outro, tá? Não é o arame que é ruim por estar furando, não, é que a corrente está alta para esse material, tá? Com relação ao que nós estamos vendo aqui, ó, todo bonitinho, não ficou feio. A 10 amperes, a 20, a 35, tá? A 40 ou 50, não me lembro aqui. Eu repeti o teste, furou, acho que foi 50, tá? Eu repeti o teste aqui, ele já furou porque eu fui mais devagar. Aqui, ó, eu vim correndo, ele até deu. Aqui já furou, aqui também. Significa que tem penetração. É um arame que você pode soldar e confiar que a solda pegou, tá? Não é aquela solda que não pega.
bem diferente daquele outro que nós estávamos usando, tá? Eu vou marcar uma touca aqui, porque eu esqueci de pegar a escova rotativa, tá? Tô limpando só com a escovinha de mão. Mas é bom pra gente ver a facilidade de limpeza, tá? Ó, de quebra. Respingo, a corrente baixa não teve. Pode ver, ó, não ficou respingo grudado. Mas a casquinha não é fácil de tirar, tá? Em outros arames que nós testamos aí, o fato de eu passar essa escova já tirava tudo. E nesse aqui, ó, se vocês verem, eu não consegui tirar com a escova de mão, ó, tá firme, tá? É ruim o arame? Não, dá mais trabalho para limpeza, mas não é ruim, tá? Sairia, ou tem arame que sai com isso aqui, esse aqui não sai, tá? Com corrente um pouco mais alta, ó, 50 amperes, ele deixou umas bolinhas, mas nada que seja um absurdo, tá? Eu sou capaz de apostar que todas as bolinhas sairiam normalmente com a escova rotativa, tá? Não precisaria usar anti-respingo nem nada. Aliás, quem acompanha o canal deve ter visto que eu não uso anti-respingo nem nos testes e nem na prática. Eu trabalho o dia todo com essas máquinas e não uso anti-respingo, tá? Anti-respingo para mim é uma coisa assim que eu vou dizer inútil, tá? Quem fabrica anti-respingo me perdoe, mas eu vou dizer assim, quando você tem uma máquina de qualidade com boa regulagem e você usa arames bons, você não precisa de anti-respingo, tá? Eu digo isso porque no dia a dia que eu não tenho problema com respingo, tá? As nossas máquinas são da Torque, tá? E os arames, vocês viram que eu usei de várias marcas, tá? Os únicos arames que eu reclamei de bolinha que grudava foi o da Boxer, tá? Grudava a bolinha. E acho que o da Gauser, não, o Gauser não deixou bolinha. Não, nem outro, foi só Boxer que deixou um pouco mais de bolinha grudada, tá? E a gente vai dizer assim, não, mas na conservação da tocha se usa anti-respingo no bocal, tá? Eu vou dizer para vocês o seguinte, ó. Primeiro lugar, eu não tenho problema com sujeira da tocha. Os únicos arames que me sujaram a tocha, assim que deixava ela impregnada de sujeira, foi o arame da Gauser, que me encheu isso aqui de sujeira, e eu ainda tenho aqui, tô usando e enche de sujeira, tá? Teve um arame também que eu usei, que foi o arame da... Agora fugiu, não me lembro o nome, que também sujava aqui, tá? E com relação à bolinha, eu vou dizer para vocês o seguinte, ó, MIG com gás acaba deixando mais bolinha em alguns casos do que MIG sem gás. E eletrodo idem, tá? Então, para quem fala assim, não, MIG com gás tá cheio de bolinha, eu vou dizer, mentira. Eletrodo faz tão bolinha quanto, tá? Ou até mais. Ou até mais. E MIG com gás também faz bolinha. Então, eu vou dizer assim, ó, arame de boa qualidade, tá? Máquina boa, vocês não tem problema com bolinha. Eu recomendo muito, tá? Arame da Torque, arame da Solda Forte, são excelentes arames, tá? Eu recomendo. Aliás, eu tô devendo para vocês um teste que eu não tive tempo de fazer sobre a questão do arame da Torque ser ou não multipasse, tá? Porque o que acontece? Eles dizem que é, a classificação diz que não, tá? Eu não defendo empresa nenhuma, então eu vou fazer esse teste. Só que é um teste que eu tenho que pensar em como fazer. Por que eu digo isso? Se eu fizer uma solda, uma sobre a outra com ele vai soldar, óbvio que vai soldar, tá? A questão vem a ser saber se a dureza dele vai ser adequada, se não vai ter outros problemas. Então não basta eu fazer uma solda aqui e dizer, soldou, tá? Eu tenho que imaginar como testar, pegar um arame multipasse, fazer uma soldagem no material, pegar um arame da Torque, fazer a mesma solda e pegar isso aí, colocar numa prensa hidráulica e forçar para saber até quando vai quebrar, para comparar se os dois quebram com a mesma carga ou não. Aí eu vou estar dizendo, não, o Torque serve ou não serve como multipasse. Como eu não tenho uma prensa hidráulica aqui, isso aqui eu estou devendo para vocês. O dia que eu achar quem tem uma prensa hidráulica, tá? Aí nós vamos fazer esse teste, tá? Questão aqui, ó. Para mim é um arame que dá para usar sim, tá? Não é o melhor arame que eu já usei, mas olha só, ele soldou muito bem com penetração em correntes baixas, tá? Que é o que a gente usa em serralheria com metalon, tá? Soldou super bem. Não gostei só da questão limpeza, que não limpa tão fácil, mas limpa. É só passar a escova rotativa, vai sair, tá?
Eu só estou dizendo que tem arames que limpam mais fácil do que isso, tá? Porém, questão do preço. É um arame, não é tão caro. Eu não tenho o preço dele aqui, tá? Mas ele não é um arame absurdamente caro. E ele, digamos assim, ele vai servir para muita coisa que você queira fazer, desde que você se preocupe com a limpeza depois, tá? Aprovado? Na minha opinião, sim. Não é um arame ruim. Aliás, o único arame ruim que eu testei até agora foi do último teste. Não gostei mesmo, tá? Aliás, vamos lembrar de mais uma coisa. O outro arame que eu reprovei, até hoje eu reprovei 2 arames, foi esse arame da Gauser, que nós testamos, e o arame de inox, que nós soldamos também sem gás, era Gauser. Por incrível que pareça. 2 arames Gauser, e os 2 foram os únicos 2 que eu não gostei. O que eu tenho contra a empresa Gauser? Nada, vocês viram ao vivo o que o produto fazia. Outra questão, aproveitando esse vídeo de hoje que está com essa máquina na mão, tá? Se vocês olharem, essa máquina ela faz MIG, faz TIG lift e faz eletrodo, tá? Eu já falei sobre isso há um tempo atrás, quando eu falei da Trisolda, que também faz a mesma coisa, tá? E eu queria aproveitar aqui o ensejo seguinte. Eu já fiz alguns vídeos onde eu falo sobre máquinas para a gente começar a trabalhar, tá? Eu, além de ter o meu canal, eu gosto de acompanhar diversos canais que existem por aí. E eu vi um vídeo bem legalzinho do canal da Oficina de Garagem. Um vídeo muito legal, onde ele fala a mesma coisa que eu, sobre que equipamentos comprar, o que é necessário para começar uma serralheria e tudo mais, tá? Vídeo legal, recomendo que vocês assistam. Mas eu tenho 2 comentários para fazer onde eu não concordo com ele. E nesses comentários aí vocês decidem, por exemplo, se vocês acham que a opção dele é melhor ou a minha opção, tá? Uma coisa que ele diz lá que eu não concordo é sobre a questão de você começar com uma máquina de eletrodo, tá? Ele diz que dá para começar muito bem com uma máquina de eletrodo e fazer o serviço. Eu não vou negar, eu trabalhei anos com eletrodo, tá? E fiz meu serviço com eletrodo. Mas eu vou dizer para vocês que eu não recomendo para ninguém começar com eletrodo hoje em dia, tá? Se você vai começar com eletrodo, pensa bem, ó. Eu tô falando de marcas boas, não tô falando de marca ruim, tá? De marca boa, você tem máquinas de eletrodo a partir de 600, 700 reais, tá? E você tem, por exemplo, a Trisolda 140 perto dos 1.000, um pouco abaixo de 1.000, tá? Que faz eletrodo, TIG lift e MIG sem gás, tá? Por que eu digo que vale a pena começar com uma máquina dessa, que é 140 ampere com 3 processos, ao invés de começar com uma de eletrodo? Fácil. Eu trabalhei com eletrodo há muitos anos e eu vou dizer para vocês o seguinte, ó. Eletrodo para mim é o último recurso quando a MIG sem gás não dá conta e o material é muito grosso, tá? É ruim de trabalhar para quem trabalha com serralheria, metalon. Se você vai trabalhar com ferro grosso, maravilha, eletrodo é muito bom. Mas se você vai trabalhar com metalon, ó, isso aqui, que é o que a serralheria mais usa, tá? Comparativamente, uma MIG sem gás e uma máquina de eletrodo, é você ter uma Ferrari versus você ter um Fusquinha, tá? Por quê? Serviço que eu fazia, por exemplo, em um dia, usando eletrodo, tá? Porque você acaba furando material fino, dá trabalho, tá? Você perde muito tempo trocando o eletrodo. Levanta, vai lá pegar a varetinha, volta, tá? Eu consigo fazer em 1, 2 horas com uma MIG sem gás. Então, tipo assim, tempo, como eu já falei, é dinheiro, tá? A MIG sem gás te facilita pra caramba o serviço, em menos despesa com acabamento, tá? Muito menos despesa com acabamento. Você não gasta tanto abrasivo, você não gasta tanto assim polimento, nada. É mais uma limpeza rápida e deu, tá? Tira só um superficial para deixar bonitinho. O acabamento fica melhor. O acabamento é melhor, a solda é mais fácil, você não fura o material, tá? E você tem maior rendimento. Você bota 1 kg ali dentro, dura muito mais que 1 kg de eletrodo. Aí vocês vão dizer, por que 1 kg de MIG sem gás dura mais que eletrodo? Fácil. O eletrodo, primeiro, você perde um monte de pedacinhos para você soldar, porque aqueles pedacinhos ali não são aproveitáveis. Segundo, a quantidade de casquinha que tem no eletrodo é quase a metade do peso da solda. A MIG sem gás também tem fluxo, mas muito menos, tá? Então 1 kg de MIG sem gás tem muito mais aço do que 1 kg de eletrodo, tá?
E como você consegue fazer soldas mais finas, você gasta menos material. De 1 kg de MIG sem gás, eu não faço com 2 kg, 2,5 kg de eletrodo, tá? E eu não tô sendo mentiroso nesse sentido, tô falando da prática. Eu vi canais negando isso, eu vi canais falando que é quase igual ao rendimento. Mentira, não é, tá? Não é. Quem tá falando isso tá protegendo o eletrodo, porque trabalha com máquina de eletrodo e tudo mais. A MIG sem gás tem um rendimento maior se você usar o arame de boa qualidade, tá? O acabamento é muito mais fácil. Eu não recomendo eletrodo para serralheria. Se você vai trabalhar com ferro grosso, maravilha, aí use eletrodo. Mas se você quer trabalhar com metalon, cara, esquece, não comece com máquina de eletrodo. Você vai gastar 2 vezes, você vai comprar uma de eletrodo e daqui a, sei lá, 6 meses, 1 ano, você vai falar, não, vou vender essa porcaria aqui, vou comprar uma MIG sem gás. Ou até mesmo antes. Ou até antes, porque é visível a diferença. Eu não recuo mais, eu fui do eletrodo para uma MIG sem gás, tenho MIG com gás aqui, não voltaria atrás por nada, tá? Eu acho assim, é bobeira. Então, nesse ponto, eu vou contrariar o Fábio Varão lá do canal. Eu vou dizer assim, não comece com MIG, não comece com eletrodo. Pegue já uma máquina que tenha MIG com gás, sem gás. Agora, na questão MIG sem gás e eletrodo, tem máquinas que são só MIG sem gás e tem máquinas como essa, ou como a Torque Trisolda, que tem eletrodo também, tá? Como elas têm eletrodo, partir para uma dessa é legal, porque você tem uma máquina muito boa para trabalhar com metalon e tem a opção eletrodo, caso você precise soldar um inox, caso você precise soldar um ferro mais grosso. Então, nesse sentido, uma máquina com mais de um processo é legal. Ela tem o TIG Lift? Tem. Eu sinto falta? Não. Por que eu digo não? Tudo que eu vou fazer com uma TIG Lift, eu consigo fazer com a MIG sem gás ou com eletrodo, primeiro lugar. Quando eu gostaria de usar uma TIG, tá? Para soldar inox. Só que aí vem uma questão. TIG Lift, no inox, ela faz umas soldas que eu não gosto. Por quê? Para começar, eu tenho que contaminar o material quando eu encosto o eletrodo e ergo. É pouco, mas tem uma pequena contaminação. Mas o problema não é começar, o problema é quando eu termino. Quando eu termino minha solda, eu não tô com uma tocha TIG aqui, mas eu tô vindo soldando com a TIG Lift. Quando chega aqui eu tenho que fazer isso aqui, ó, tá? No fazer isso aqui, o arco se alonga, você tá tirando a proteção gasosa, você faz um estrago no final da solda, que depois é difícil para arrumar e limpar. Faz então, um arrombo. E ela faz se for fino vai até furar. Então, tipo assim, não recomendo para inox, onde o acabamento é uma coisa primordial. Então, para mim, TIG Lift, processo que não precisava existir, tá? Nem nessa máquina, nem em outra máquina. TIG, ou para mim ela é a TIG com HF, que eu posso trabalhar com inox, ou eu não preciso dela, tá? Tem uso para TIG com lift? Tem. Em locais com problema de explosão, eles proíbem a TIG HF, só pode usar TIG Lift. Então, nesse caso, você não tem escolha. Agora, na serralheria, para que TIG Lift? Não serve para nada. Na serralheria, tá? Então, dessa máquina eu uso 2 processos, não uso do meio. Quando eu preciso usar TIG, eu uso uma TIG que é HF, tá? Então, esse é um ponto que eu queria deixar claro. A outra questão do vídeo dele que eu não concordei, embora o vídeo seja muito bom, é a questão de começar com equipamento barato, tá? Eu passei por isso. Quando eu comecei, faltou dinheiro doidado. Eu comprei só equipamento mais barato, tá? E na prática eu descobri o seguinte, ó, não dura, não presta, dinheiro jogado fora, tá? Muito. Eu tive um monte de esmerilhadeira que não durou 2, 3 meses de uso pesado, tá? E só foi arrependimento. A minha primeira ferramenta boa, e não sou patrocinado, tá? Foi uma esmerilhadeira Makita, que me durou mais ou menos 5 anos e quebrou recentemente, estragou de vez, tá? Mas durou 5 anos de uso intenso, pesado, e ela era um cavalo, aguentava a carga, não tive problema. E essa coitadinha aqui, ó, já tá beirando a 4 para 5 anos também, é uma DeWalt, tá? E eu não sou patrocinado por ele, tô dizendo que eu tenho, e durou. Aí o que eu vou dizer para vocês, ó, ferramenta para mim tem que ser robusta, porque senão o barato sai caro.
Eu compro uma ferramenta hoje que vai me durar 3 meses, tem que comprar outra mais 3 meses, outra mais 3 meses. Então peraí, então eu compro uma que tem garantia de 3 anos ou 2 anos, que vai me durar 3, 4 anos, que no fundo sai mais barato, tá? E eu não tenho problema de ficar parando meu serviço que a máquina queimou, tá? Então na minha serralheria não entra porcariada, tá? É DeWalt e Makita. Marca que todo mundo fala bem, e eu vou falar mal agora aqui ao vivo. Tive um monte, tenho aqui queimado, se alguém quiser ver. Bosch, tá? Famosa, eu tive várias. Nenhuma durou mais que 3 meses. Tive máquina que queimou no dia que chegou. Tá? Tive 2 que queimou quando chegou. Liguei aqui, fumaciou, foi para assistência técnica, voltou, fumaciou de novo, foi para assistência técnica, voltou, joguei no lixo. Tá? Então marca que não recomendo para ninguém. Bosch Skill, tá? Tem gente que fala bem pra caramba, eu tô falando mal pra caramba aqui, tá? Marcas que eu gosto, Makita, DeWalt, são boas, tá? Não troco, não recomendo para ninguém outras marcas. E não sou patrocinado, tô falando o ponto de vista meu de serralheiro. Se alguém quiser comprar uma Bosch, sinta-se à vontade, não é um problema meu. Eu tô dizendo assim, eu gosto de trabalhar com coisa que não me dá problema. Mas uma questão tá? Uso de hobby e uso profissional. Mas as Boschs que nós tivemos, elas eram profissionais. E nem assim durou. Tá? E a minha Makita era uma Makita da linha Hobby. E durou pra caramba. Essa tá? aqui? Essa aqui é uma DeWalt profissional. Que já tem quase 5 anos funcionando. Tá? A única coisa que eu troquei nela recentemente foi os carvãozinhos. Tá? A primeira vez. Foi a primeira vez que eu troquei agora. E olha que ela trabalhou. Vocês conseguem ver a situação que ela tá. Tá? Então o que eu digo pra vocês, ó? Serralheiro iniciante, tá? Pode ver o vídeo dele, muito legal. Eu recomendo assistir. Gostei do vídeo. Mas eu vou contrariar ele no sentido ferramenta barata, ferramenta boa. Tá? Eu vou dizer que não vale a pena começar com ferramenta barata. E vou contrariar no sentido começar com ele todo. Parte com uma MIG sem gás. De resto, o vídeo dele é muito bom. Recomendo assistir. Beleza? Sem mais por enquanto. Muito obrigado.